Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short e outros tipos de estratégia aqui no Auditório Banif Invest. Meu nome, para quem não me conhece, é Luiz Fernando Roxo e hoje a gente vai bater um papo primeiro sobre estratégias de long and short. Eu que vou ajudá-los a entender um pouco mais sobre long and short, utilizando a nossa ferramenta, que está no Shark ou em outras plataformas do Banif Invest, como o próprio site ou o Bull, né? A ideia é que vocês aprendam do que se trata, o que é o long and short, como é que são os pares, o que é aquele outro conceito que a gente chama de long, que de repente é até mais fácil de ser feito do que o long and short. Então vamos começar o nosso bate-papo. Só antes disso, falar um pouquinho de como anda o mercado. Hoje a gente teve uma alta pouco acentuada do mercado, mas uma alta, isso é importante. O mercado hoje teve no campo negativo e positivo algumas vezes, né? Abrindo em baixo e depois revertendo a tendência. Eu não vi o gráfico, mas deve ter fechado com um doji bem curtinho, né? Com uma sombra embaixo e em cima e um doji bem curtinho. É um ponto de indefinição, isso é importante. A volatilidade está caindo. Se a gente passar um certo tempo, algumas semanas, com esse mercado meio de lado, a gente deve provavelmente ter um rompimento e o mercado deve provavelmente andar para algum lado. A gente não sabe para que lado que o mercado vai andar, torcemos de fato para que ele ande para cima, porque o mercado financeiro está precisando de um pouco de ânimo. A gente que trabalha com o mercado financeiro há um número grande de anos, eu particularmente mais de 15 anos, sinto desânimo nas mesas de operação, sinto as pessoas e investidores e pessoas que se interessam por bolsa pouco confortáveis com a situação financeira atual. E eu acho que isso tem consequências mais sérias. As conclusões que a gente chega são mais sérias, né? As conclusões que a gente chega são que o mercado de fato não é eficiente e totalmente racional, porque a gente percebe que os profissionais de mercado, como é o nosso caso, são muito dependentes da bolsa, no sentido de que grandes períodos de bolsa em baixa é muito ruim para os profissionais de mercado. Profissionais de mercado que trabalham nas mais diferentes atividades, desde a atividade de intermediação de ações, que é o trabalho de um corretor, que teoricamente não influencia tanto assim o mercado, mas influencia. A gente sabe que o corretor é o primeiro filtro para o cliente que opera em bolsa, como para o analista, como para o gestor de investimentos, que é o nosso caso, o instrutor. Então, todas as pessoas que estão diretamente ligadas ao mercado financeiro acabam sofrendo desse tipo de viés, de ficar muito desanimado em períodos em que o mercado não sobe, fica de lado, e isso acaba gerando um desânimo geral, né? Isso acaba contaminando o mercado de maneira geral e fazendo com que mude o próprio fundamento do mercado. Então, períodos em que há rompimentos de alta, em que o mercado faz topos históricos, em que todo mundo conversa na rua sobre a bolsa, em que você ouve do seu vizinho que ele está ganhando dinheiro, e isso te dá vontade de também aproveitar esse movimento de alta, reforça os períodos de alta. E períodos de muito desânimo acaba gerando também um reforço na queda, um reforço na diminuição do mercado, na falta de volume, que é o que a gente está vendo agora, uma certa falta de ânimo, uma certa apatia, essa é a palavra que eu estava procurando. De qualquer maneira, eu vou contar uma história lá da década de 90, né? Uma história de pescador. A gente teve uma crise muito brava, muito feia, muito semelhante à de 2008, no ano de 98. A gente teve uma crise na virada de 97 para 98, uma crise no Japão, que foi uma crise do Ien. Acho que a maioria das pessoas não se lembra, porque isso não está nem nos livros. Depois a gente teve no meio do ano, em agosto, setembro mais ou menos, sempre o mês de agosto
gerando volatilidade. A gente teve a crise da Rússia, a gente teve a quebra do LTCM, que era um fundo muito importante, gerido por dois dos principais cientistas do mercado financeiro dos últimos 50 anos, que eram o Black e o Merton, e isso gerou um tremendo desânimo, uma tremenda apatia no mercado financeiro. Eu me lembro que a gente que trabalhava em mesa de operações, em mesa de corretora, tinha a sensação de que a qualquer momento a bolsa americana ia comprar a bolsa brasileira, todo mundo ia perder o emprego. O volume financeiro da bolsa, para vocês terem uma ideia, chegava a dias em que a gente tinha 250, 300 milhões de reais de volume, quer dizer, algo que não paga nem as contas das instituições financeiras que vivem do mercado, e a gente está numa situação muito semelhante, né? Depois a gente teve novamente um período de muito desânimo e um pouco mais de crise em 2002, final de 2002, quando a gente estava com a percepção de que o Lula ia ganhar a eleição de qualquer maneira, e existia aquele risco de calote, um risco de que ele não fosse honrar com as dívidas, que ele ia ter uma política heterodoxa de econômica heterodoxa, e esse tipo de preocupação. E quando ele mostrou que ia manter as instituições, que não ia fazer calote, que foi no final da campanha, que já estava meio definido que ele ia ganhar, a bolsa começou a subir e só parou em 2008. Então, assim, primeiro, a gente tem que se preparar muito para esses períodos, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente pode ter uma apatia de 6 meses como uma apatia de 3 anos. O mercado, depois de 29, depois do fundo em 32, passou pelo menos mais uns 3 ou 4 anos muito desanimado, uma ressaca muito grande, do mesmo jeito que ele pode ter uma inversão de uma hora para outra e começar a subir e passar anos subindo. Eu acho que talvez o que vai acontecer é algo misto, né? A gente talvez passe mais algum tempo dessa maneira apática, e do mesmo modo depois a gente pode ter um período de correção, né? Um período em que o mercado financeiro, a bolsa, comece a andar e vá correr atrás do rendimento da renda fixa, que está deixando a bolsa para trás já na média há pelo menos desde 2008, né? Então essa foi a introdução que a gente está fazendo. O Barça versus Chelsea está fazendo alguns comentários aqui no nosso chat. Na verdade, tem bem mais gente do que você na sala. A gente está vendo aqui um número bem maior de pessoas. Então vamos ao long and short. Estamos mudando a nossa tela aqui para a tela do Shark. Então vocês podem ver. Eu já deixei aberto o sistema para a gente ganhar tempo, né? Para a gente poder ganhar tempo nas nossas análises, porque daqui uns 15 minutos entra o TG com a análise técnica dele, análise quantitativa, que é analisar, né, os indicadores estatísticos, mas não através de uma análise totalmente visual, mas sim com uma abordagem um pouco mais numérica e, de qualquer maneira, mesmo que seja visual, uma análise mais moderna. Muito bem. O que a gente tem aqui? Primeiro eu vou ensinar para vocês como abrir o sistema. Mais uma vez, você tem que ir aqui no Shark, deixar o Shark aberto e logado, você tem que clicar aqui em Mercado e Estratégia, né? Clicou em Mercado e Estratégia, aperta aqui em Estratégia de Opções, vai abrir essa tela aqui que vocês estão vendo. E depois é só apertar aqui em Pairs Trading. Se você apertar aqui onde diz Pairs Trading, você está com o sistema aberto. E a tela é essa aqui, a tela inicial que você vai ver. A gente vai mudar um pouquinho essa tela depois, mas essa é a tela principal. Muito bem. Já solicitamos, né? Clicamos aqui em ON com PN. Tá vendo aqui, ó? Você marca o tipo de par, tipo de long and short que você quer acompanhar, ver,
E o sistema, o que é mais interessante desse sistema é que ele faz um cruzamento de todas as ações da bolsa e ele vai retornar para você pares com as características que você solicitou. Por enquanto, as características que a gente solicitou são características muito simples. A gente quer todos os pares que sejam ON com PN, significa todos aqueles em que a gente vai tentar olhar a distorção, a diferença do ratio de ações da mesma emissão, ações da mesma empresa, mas emissões diferentes. Desculpa, gente. Vamos lá. Consultamos, a gente está vendo a lista toda aqui, né? Das ações, e a gente tem vários pares de long and short, ON com PN, para a gente acompanhar. Então a gente começa do que tem mais correlação para o que tem menos correlação. É assim que a gente tem feito nas últimas semanas, tá certo? O que eu vou procurar fazer hoje é começar dos pares que tem menor correlação, para a gente ver como eventualmente a gente pode ter uma oportunidade de ganho, né, de long and short com outros tipos de par. Então, por exemplo, BEES, BES o que é Friboi? Não, né? O que é BEES? BES é Banco do Espírito Santo. Ah, tá certo. A minha consciência aqui, o TG, tá me ajudando aqui. BES é Banco do Espírito Santo. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, eu vou deixar o gráfico um pouco maior para vocês conseguirem enxergar. Se você tirar todos os outros, todas as outras telas, você fica só com o gráfico mesmo do long and short. A gente vai abaixar um pouquinho isso aqui para poder enxergar o gráfico como um todo. Então vocês estão vendo praticamente o gráfico todo do long and short na tela. O que a gente tem aqui? A gente tem primeiro essa faixa azul, que é a média do long and short. Então vocês podem ver que esse long and short, ele tem uma correlação muito baixa. Ele vai do 0,90, que foi o mínimo, e a gente tem que lembrar que a gente sempre está analisando o que vem na frente, o que é long, que é o que está escrito aqui, que é o ON dividido pelo PN. É assim que a gente está avaliando, tá certo? Nesse caso, todos os pares que a gente vai ver, uma boa parte deles são ON com PN, sendo que é a divisão do ON pelo PN na grande maioria das vezes. Muito bem. O mínimo foi abaixo de 0,90, o máximo foi acima de 1,30, e esse long and short do Espírito Santo, ele oscila muito. Uma coisa que é importante ensinar para vocês é o seguinte: na hora que você vai fazer um long and short de ON com PN, como você vai entrar numa posição long, vai entrar comprando uma posição e depois você vai vender uma outra posição, que é a posição short, existe um risco de uma das duas pontas subir demais, no caso da ponta que você está vendido subir demais, ou da ponta que você está comprado cair demais. Como são dois ativos, né, da mesma empresa, só que com emissões diferentes, um é ON e outro é PN, o ideal o que a gente imagina é que eles vão andar muito parecido, mas como a gente está vendo aqui, não é o caso. Eles andam, na verdade, um pouco, né, nesse caso bastante distinto. Uma correlação de 20% é uma correlação muito baixa. Por exemplo, é uma correlação menor do que Petro com Vale. É uma correlação menor do que, por exemplo, duas empresas de setores diferentes, como um Bradesco com Vale, por exemplo. Então, é muito importante que, se você for fazer um long and short de ON com PN, que você esteja comprado na ON, se for uma empresa que tem risco de eventos corporativos. Por exemplo,
Vamos imaginar que o Banco Espírito Santo não tem tag along, muitas dessas empresas não têm tag along, significa que se houver a venda do controle, os outros acionistas não têm o direito de vender pelo mesmo preço, e que ou então que o tag along é só para ações ON e não é para PN. Aí tem uma briga pelo controle do Banco Espírito Santo, e aí o Banco Espírito Santo ele é vendido aí para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, alguém que o compre, né, por um valor 2 vezes o valor de mercado. O que acontece? As ações ON, por terem tag along no ON, vão valer 2 vezes o preço da PN. E aí, se você tiver short na ON, vendido na ON, comprado na PN, corre o risco do quê? Do que você está vendido duplicar de preço e aquilo que você está comprado ficar parado, tá certo? Então é melhor o que nesse caso? É melhor a gente comprar esse ratio se a média tiver muito, se o ratio tiver muito abaixo da média. Então aqui, ó, nesses pontos em que há inflexão embaixo, principalmente tentando fazer mesmo uma análise técnica, quer dizer, topos duplos, tendências de alta, você pode operar esse tipo de long and short, de ratio, desde que você compre o ratio, compre a ON e venda a PN. Então esse é um toque importante. Dá uma olhada desde o começo como realmente há oportunidade de compra e venda, né? Agora, eu tenho visto muita gente falar assim: ah, Roxo, eu tenho interesse em fazer day trade de opções, eu tenho interesse em day trade, de long and short, eu tenho interesse em fazer long and shorts curtos. Tem que tomar muito cuidado em esperar um retorno de long and short com um time frame, com um período de tempo muito curto. Por quê? Porque às vezes leva muito tempo para que o long and short retorne para um preço que te dê lucro. Isso tem alguns aspectos relevantes. O primeiro aspecto relevante é o seguinte: custos operacionais. Você tem que saber, antes de fazer o long and short, se há doadores do ativo que você está vendendo, nesse caso do Banco Espírito Santo PN, se tem gente querendo doar, alugar, doar para locação essas ações, e qual é o preço da taxa. Se, por exemplo, a taxa de aluguel para o Banco Espírito Santo for 12% ao ano e você tiver que carregar esse long and short por um mês, que seja, você corre o risco, né, de desmontar o seu long and short no lucro, mas por conta do custo operacional, do custo de aluguel, mais corretagem, tudo isso, você ficar na mão. Então hoje eu almocei, eu e o TG almoçamos com um player muito grande aí do mercado financeiro, um cara que é tesoureiro de um banco, e ele nos falou que faz mais de 6 meses que eles não ganham dinheiro com long and short. Por quê? Porque os long and shorts que eles têm carregado têm dado um resultado pequeno, e que aquele volume de long and short de curto prazo já não tem dado mais um retorno muito bom. Por quê? Porque o mercado está muito parado. Então faz alguns meses que as estratégias de long and short de tesouraria não estão dando muito lucro, certo? Então temos que acompanhar e tomar cuidado, porque se você estiver fazendo uma estratégia e não estiver extremamente seguro do que você está fazendo, corre o risco, primeiro, de haver um evento corporativo e você tomar um prejuízo muito grande, ou então, mesmo que você não tenha um prejuízo muito grande, você tem que passar muito tempo carregando o long and short até que ele reverta para algum resultado. Vamos aproveitar, voltando para a tela aqui, mas há uma pergunta. Ele diz assim: a minha GGBR tá boa, mas estou com receio, o que acham? Olha, a gente não vai analisar a Gerdau. O que eu posso analisar é a relação entre a ON e a PN da Gerdau, tá certo? Então vamos ver como é que está aqui a GGBR3 com GGBR4 para ver se há alguma oportunidade de ganho nesse long and short. Isso a gente sem dúvida pode fazer e tentar te ajudar. Legal. Então estamos vendo aqui, ó, dá uma olhada como, na verdade, no último mês a gente está com a média que é aqui em 0,82 e
a ON está levemente mais cara do que a PN, na faixa de 83. Se você tem essa Gerdau, eu não vou te dizer se é para você comprar ou vender, porque esse bate-papo de hoje não se trata disso. O que eu posso te dizer é o seguinte: acompanhe o Pairs Trading, e quando, vamos puxar aqui de um ano para cá, e quando a gente tiver numa situação em que o par estiver significativamente abaixo da média, faz muito sentido você vender essas suas Gerdau PN e comprar a Gerdau ON, e aí você não precisa alugar as Gerdau PN para vender, você já tem as Gerdau PN, é simplesmente vender a que está na tua custódia e comprar a ON, tá certo? Pode ver que se ela ficar oscilando entre 82 e 84, se ela fizer isso a cada 2 ou 3 semanas e ela faz, você tem a oportunidade de ganhar 1% de retorno a cada vez que você faz esse long and short. Se você fizer primeiro para metade da posição, para que se eventualmente o preço do ratio cair muito, você montar para o resto da posição e depois desmontar com 1% de lucro cada vez metade da posição, e se você fizer isso a cada 2 ou 3 semanas, eu tenho uma convicção razoável de que você consegue um retorno adicional de pelo menos uns 6 ou 7% ao ano. 6 ou 7% ao ano, gente, é um dinheiro muito significativo. Significa que você vai diminuir o teu custo em Gerdau em 7% ao ano. A taxa de juros hoje no Brasil é 9, 9,5, 9,75, mas provavelmente amanhã cedo já vai ser 9. Então faz muita diferença. Por quê? Porque você vai ganhar com a Gerdau, vai ganhar com os dividendos da Gerdau, e além disso você vai se beneficiar do ganho com a variação da ON com a PN, o que é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a gente tem estratégias, né, de balanceamento, onde a gente administra as carteiras com essa estratégia, e a gente carrega posições de ações por um prazo muito longo, né? A gente tem posições de várias empresas. E sabe o que a gente faz? A gente não faz muito long e short, mas a gente faz o tal do long long. Por exemplo, temos ações do Bradesco na carteira. Quando a gente tem as ações do Bradesco PN e a ON cai muito e fica muito mais barata do que a PN, a gente vende o Bradesco PN e compra a ON, esperando que ele convirja ou converja, não sei exatamente a palavra, para a normalidade, para aquele preço mais comum, né, próximo da média, para a gente desmontar tendo uma oportunidade. Mesma coisa, se você está carregando o Bradesco, você pode ir trocando aos poucos por Itaú, na hora que o Itaú cai bastante, ou pelo Banco do Brasil. Então você pode pegar as suas posições que você carrega e trocar um pedaço dessas posições por ações da mesma emissão, da mesma empresa, só que de emissão diferente, perdão, ON com PN, ou então empresas altamente correlatas, por exemplo, empresas que são competidoras direto, Bradesco com Itaú, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, Gerdau com CSN, Petro com OGX, PetroN com PN, Vale ON com PN, coisas nesse sentido. Acho que faz bastante sentido a gente, ao invés de simplesmente alugar um papel e comprar o outro, a gente pegar o nosso portfólio e fazer o balanceamento, fazer o long and short, né? No caso long e long, porque você não vai ficar shorteado, você não vai precisar alugar nenhum papel, e faz bastante sentido. O Vandão está pedindo para a gente falar sobre o stop. Se você está short numa empresa e long em outra, alugado, quer dizer, se não é o caso do long long, onde você poderia esperar os preços convergirem pelo menos um pouco, se você olhar o Bradesco com o Itaú, por exemplo, nos últimos anos, você vai ver que o Itaú teve uma leve vantagem com relação ao Bradesco. Vou até puxar esse gráfico aqui de Bradesco com o Itaú para vocês darem uma olhada. Mas vocês vão ver ao mesmo tempo que existiu muitas oportunidades de entrada e saída. Agora, se você está fazendo long and short, está vendido num papel, você tem um risco muito grande desse papel subir, o que você está vendido e o que você está comprado ficar parado ou cair. Então é muito importante que você tenha stop.
Qual seria o stop? O stop tem que ser percentual ou no tempo, tá certo? Por exemplo, você alugou um papel, vendeu e comprou outro. Você está pagando aluguel sobre esse papel. Para os papéis mais líquidos, tipo Bradesco, Vale e Petro, o preço de aluguel é muito barato, é 0,5% ao ano, 1% ao ano, é uma coisa barata. Mas se você está shorteado numa empresa um pouco menos líquida, você pode chegar a pagar 5%, 6% de juro ao ano tranquilamente, não é uma coisa cara. Então o que você acaba fazendo? Você acaba colocando um stop no tempo. Você fala, ó, eu carrego esse long and short por 20 dias. Se ele não convergir para o lucro, mesmo assim eu desmonto por conta dos riscos operacionais. Além disso, você tem que colocar um stop na perda financeira. Por exemplo, faz o manejo de risco como você faz e como você aprendeu no curso de análise técnica. 1% do seu patrimônio é aquilo que você está disposto a perder naquela estratégia sem que aquilo comprometa demais as suas emoções, o seu patrimônio, né? Não te comprometa de maneira muito séria. Então você coloca um stop de perda financeira. Poxa, mas aí complica, porque aí eu vou sair no prejuízo. É por isso que a gente tem que montar essa estratégia quando ela estiver afastada da média, essa média de 21 azul que vocês estão vendo aqui na tela, vou mostrar de novo, né? Quando ela estiver afastado dessa média, se tiver para baixo é uma compra, se tiver para cima é uma venda, e quando ele começar a inverter, não adianta só ele estar na direção parecendo que está barato, ele tem que começar a inverter. Eu tenho alguns testes para fazer nessa semana e na próxima no Pairs Trading. A nossa promessa é novas ferramentas de análise. A gente vai usar as bandas de Bollinger, que é o setup que a gente vem estudando nos últimos anos e que a gente acha que funciona melhor. Então, a partir da semana que vem a gente também vai ver os Pair Tradings. Vamos ver como é que anda, antes de passar a palavra para o TG, vamos ver como é que anda o ratio de ITUB, né? ITUB 4 contra Bradesco 4, BBDC 4. Então tá aqui, a gente tem os dois e vamos consultar. Veio aqui, tem 87% de correlação. Então vejam como ele oscila. E olha, particularmente o ratio ficou barato de um tempo para cá. Olha, vocês podem ver que de um mês para cá o Itaú subiu muito mais ou caiu muito menos. Desculpa. Nesse caso o Itaú caiu muito mais do que o Bradesco. Então, qual seria a estratégia ideal para esse período? Vejam que houve a queda, houve agora uma paralisação. Você pode perceber que o último fundo mais importante foi exatamente no mesmo nível. E hoje a gente pode vender Bradesco, PN e comprar Itaú. Aproveita que o aluguel é barato e essa é uma posição que a gente provavelmente vai fazer também na nossa carteira. A gente tem posição de Bradesco que a gente deve trocar por um pouco de Itaú. Vamos imaginar que você tem 200 mil reais de Bradesco. A ideia qual que é? Fazer para 50 mil reais, no máximo 100 mil reais, e ou você coloca um stop, ou então se você tem mesmo um Bradesco, deixa, porque em alguma hora eles convergem para um nível um pouco mais próximo à média, que no caso é próximo de 1,10 a média, 1,93. Se você não tem nem Bradesco nem Itaú e quer se beneficiar dessa estratégia, o que você vai fazer? Você vai alugar o Bradesco, vender o Bradesco descoberto, e com o valor financeiro, com a receita da venda do Bradesco, você compra em Itaú e pode fazer, tá com o long and short montado e espera convergir para alguma coisa perto de 1,6, 1,7, 1,8, que existe uma chance significativa disso acontecer. Eu estou marcando esse long and short aqui para que a gente venha acompanhando ele
para que a gente acompanhe esse long and short na semana que vem. Gente, vou passar agora a palavra para o TG e ele na próxima meia hora vai contar um pouquinho mais sobre como são essas estratégias mais modernas de long and short. E além disso, vai mostrar alguns setups para a gente. A gente está desenvolvendo também junto com o Banif uma ferramenta muito legal. Não é para semana que vem como é a banda de Bollinger aqui nas estratégias de compulsões, mas é para daqui a pouco. O árbitro está fazendo uma pergunta: como é que está Itaú com o Itaúsa? Então, antes de passar para o TG, vamos fazer esse par muito fácil. Olha como a ferramenta facilita muito a nossa vida, né? Itaúsa 4. Lembrando que Itaú é o banco, Itaúsa é a holding que controla o banco, mas também que tem outros negócios, tipo Itautec, tipo Duratex, Dura3 e outras empresas. Vamos lá, eu ia falar... qual que é aquela de telha? Das telhas de ambiente? Ether 3, Eternit, mas... Muito bem. Estamos puxando aqui Itaú com Itaúsa. 95% de correlação, então vocês podem ver que de fato é bastante correlato. E vejam como ele vai de 3,08, que é o que está agora, para um mínimo de 3,02 e para um máximo de 3,10, alguma coisa assim. O Itaú caiu bastante nas últimas semanas e pouco, né? E isso está fazendo com que ele fique muito abaixo da média, tá? Ele está distante da média, a média está em 3,08 e ele agora está em 3,06, né? Então ele está 2%, não, praticamente um pouco menos, né? 1% e alguma coisa distante da média. Vamos puxar desde o começo para vocês verem como tem muita oportunidade de Itaúsa ON, Itaúsa PN com com Itaú PN, então Itaú com Itaúsa, sendo que a mesma emissão, praticamente a mesma empresa. Então, ó, comprar o spread aqui, vender aqui em cima, isso acontece com frequência. Nos últimos 2 anos você teve pelo menos meia dúzia de oportunidades de ganhos realmente consistentes com essa estratégia. Por isso que a gente tem se esforçado tanto para fazer o long and short virar uma estratégia mais conhecida, uma estratégia mais utilizada. Então, estou fechando aqui o nosso pair trading e o TG vai entrar com o bate-papo sobre análise quantitativa, análise técnica. Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Como sempre acontece às quartas-feiras, estamos aqui complementando o programa de long short junto com o Roxo e outras estratégias quantitativas. Semana passada nós tivemos alguns problemas devido à chuva que caiu aqui em São Paulo, a internet ficou instável, a eletricidade ficou instável, mas hoje está tudo em ordem, está tudo certo e a gente pode comentar um pouco. Então vou reforçar o que eu disse semana passada, vou falar de outra maneira o que nós já falamos a semana passada, e em breve a gente começa a acompanhar algumas operações baseados no que a gente falou nos outros programas, que são ferramentas estatísticas e rompimentos e retorno à média. Vamos ver como seria a melhor maneira de fazer isso, ou o pessoal que está assistindo sugere acompanhar algumas ações aí, alguns ativos, ou a gente pega um de cada setor mais importante, mais as mais líquidas da bolsa. A ideia é que a gente acompanhe aí alguns papéis, e mais para frente nós estamos aqui desenvolvendo também uma
uma planilha de acompanhamento, de filtro, que vai poder filtrar por estratégia. Então, sempre que tiver um rompimento, um cruzamento de média, a gente vai definir essas estratégias aí ao longo das próximas semanas, que essa planilha nos avise, nos deu alarme, e para a gente entrar no trade simplesmente é um alarme de cenário, como eu disse a semana passada. A gente divide muito entre qual é o cenário, o que pode acontecer e o que de fato realmente acontecer, e quando acontecer nós vamos reagir. A gente não vai ficar adivinhando o movimento, nem ficar adivinhando se vai subir ou se vai cair, simplesmente a gente vai esperar um cenário que nos é interessante, e assim que acontecer o gatilho em cima desse cenário, a gente vai operar e vai acompanhar as estratégias, ver como é que elas funcionam. O ideal é que a gente aplique 2 ou 3 estratégias, sei lá, 4 estratégias, 2 de rompimento, 2 de retorno à média, e no final do ano a gente acompanha o resultado delas e vê que nesse período que nós acompanhamos, qual se deu melhor, qual foi mais interessante, qual teve menor perda, o maior ganho, enfim, a que foi mais eficiente para a situação do mercado, que nem o Roxo comentou já, para essa situação de mercado que a gente se encontra hoje. Então, primeiramente, deixar aberto aqui a pergunta, se alguém quiser algum comentário. Para quem não sabe, para quem não se acostumou, meu nome é Ronaldo, o pessoal me conhece como TG já faz algum tempo, trabalho com o Roxo já faz algum tempo também. E a minha especialidade, eu faço trade mais calmo com opções, e me baseio em análise técnica para tomar decisões, mas não análise técnica de figurinha que vocês conhecem aí, de flamulinha, de não sei o que, mas mais análise técnica quantitativa, no sentido de controlar risco, no sentido de realizações parciais, no sentido de ter um sistema, no sentido de avaliar o sistema que você tem e adivinhar menos e reagir mais ao mercado. Então, quando o mercado faz o que eu quero ou o que eu estou esperando que ele faça, daí eu reajo, compro, vendo, travo, enfim. E eu trabalho mais com opções simplesmente por uma questão de controle de risco. Eu acho que os valores envolvidos são menores e é o meu stop natural. Quando eu estou fazendo uma trava, eu já tenho stop da trava. Quando eu tenho uma taxa, eu já tenho stop da taxa. Quando eu faço alguma compra a seco, o dinheiro que eu posso perder já está ali. Então, para mim é mais cômodo, foi o jeito que eu achei de trabalhar com o mercado, é o jeito que funciona para mim. Então, é a minha especialidade, mas, lógico, eu tenho muita experiência em análise técnica, eu tenho muita experiência em avaliação de setups e coisas do gênero, e é por aí que a gente vai tentar levar o papo e levar o assunto. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, nesses assuntos estou aqui para responder. Sem mais delongas, vamos tirar a minha cara. Para quem não sabe, foi 1-0 Chelsea, gol do Drogba aos 46 do primeiro tempo com passe do Ramires. Então vamos lá, tirando a minha cara e vamos para a telinha, vamos abrir o gráfico. Bem, já temos aqui o gráfico da Petrobras, então já que está aqui, vamos nela mesmo. É só para a gente comentar. Eu tinha feito alguns desenhinhos aqui a semana passada, como vocês podem ver, os desenhos continuam valendo, então não preciso nem fazer novos desenhinhos. Temos aqui a Petrobras trabalhando numa congestãozinha após uma grande queda. Para o lado que romper essa congestãozinha, a gente opera. Então, para quem trabalha no curto prazo, acima de 22 e deixa eu ver qual que é, 22,08 aqui, um rompimento acima de 22,08 pode dar um trade pelo menos até aqui R$23, que seria um fundo anterior, que pode encontrar algum tipo de resistência ao movimento. Então, já dá uns 3% aí também para quem opera swing trade, é isso aí. A perda dos 21 aqui pode levar a uma aceleração da queda
da queda que já vem anteriormente, podendo buscar valores em torno de 19, deixa eu ver aqui, em torno de 18,30 aqui embaixo. Não tem praticamente nenhuma resistência, nenhum suporte depois disso. Talvez um suportezinho aqui nos 19,50 anterior. Estamos dando uma olhada na Petrobras. Então, a perda dos 21 pode sugerir aqui uma aceleração da queda. E essa congestão favorece para travas. Uma trava de alta aqui ou uma trava de baixa aqui, dependendo da sua visão do mercado, se você está mais otimista ou mais pessimista, pode ser bem interessante, visto que está formando uma congestão. Podemos até olhar o volume não tem nada de não tem nada de mais, nada de menos, está um volume normal na média, então não tem nenhuma dica. A única dica que teve aqui foi fazer um fechou fora, fechou dentro, mas com candles pouco expressivos, com volumes pouco expressivos, então também não está confirmando nem desfazendo o movimento. Temos um gapzinho aqui que talvez possa atrapalhar na recuperação até a resistência interior aí dos 23. Esse gapzinho aqui é em 22,50. Mas enfim, essa região mesmo, 22,50, 23, acaba sendo uma forte resistência. A média de 21 aqui já está virada para baixo há algum tempo, já tivemos um pivô de baixa, já tivemos um rompimento de suporte, anterior resistência aqui nessa faixa dos 23, 23,40. Então, para romper essa faixa vai ter que entrar muito dinheiro, vai ter que entrar muita coisa na Petro. Acho que tem favorecido operação com opções mais do que operações de compra. Desde que a média virou para baixo, desde que perdeu o triângulo aqui, só operações de venda, vendas alugadas podem ser abertas aqui na Petrobras. A próxima que temos aqui de opções é a nossa querida Vale. Só para continuar a análise que eu fiz a semana passada, tá até o gráfico aberto aqui. Vamos lá dar uma demoradinha. Oh, meu Deus. Pronto, foi. A Vale continua presa dentro do retângulo anterior aqui. Vários rompimentos falsos dentro dessa grande congestão que ela se encontra há algum tempo. Desde que eu fiz o programa no final do ano passado, substituindo o Collor, ela está dentro dessa congestão. Podemos até tentar desenhar aqui um grande triângulo, mas ela está dentro dessa faixa entre 35 e 45, 35, 50 e 45, com maior ênfase aqui nos 37 e maior ênfase aqui nesses fechamentos, na faixa dos 44. Então temos um retângulo aqui entre 37 e 44, que ela raramente opera nisso desde setembro, rompe esses extremos desde setembro do ano passado, tanto para cima quanto para baixo. Mas temos uma mínima em 35, uma máxima em 45, também favorecendo algumas operações com opções, principalmente que apostam no mercado mais de lado, um mercado mais lateral, mas também não está muito fácil de fazer nada na Vale por causa da baixa volatilidade. Mas melhor do que não ganhar, é melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Então também a Vale muito congestionada. No programa de quinta-feira, no avançado, que eu substituí o Roxo, a gente fez um comentário das ações aqui. Eu fiz um comentário sobre vou mudar aqui para minha cara enquanto abre aqui, ó. Eu fiz um comentário sobre o OGX, que estava interessante para operações de taxa com opções, ou seja, comprar uma ação e vender uma opção no dinheiro ou dentro do dinheiro.
e as taxas já diminuíram um pouco, estavam mais interessantes a semana passada, mas elas já diminuíram um pouco em função dessa congestionadinha, né? Primeiro que a volatilidade caiu do absurdo que estava a semana passada, mas continua alta. O fechou fora, fechou dentro aqui, que foi feito nessa região. Opa, deixa eu voltar para o gráfico, desculpa. Tivemos o fechou fora, fechou dentro nessa região aqui, que pode ter gerado algum swing trade com uma realização parcial já, mas de qualquer maneira tivemos um fundo formado aqui, nessa região dos 13,15, 13,16, e aqui a gente já tem um topinho de curto prazo. Para quem opera no curto prazo também já temos um topinho nessa região de 14,25, 14,20, ou seja, só vai se definir se romper qualquer desses lados. Podemos tomar alguma posição de rompimento, como falado. O Nery está pedindo para a gente dar uma olhada em Usiminas. Vamos lá. Usiminas, faz tempo que eu não olho Usiminas também, mas para variar temos aqui de novo, né, os desenhos que eu já tinha feito há algum tempo. É impressionante como continuam valendo. Acho que é sorte minha, eu acho que eu sei desenhar direito, porque todos os desenhos que eu já fiz há algum tempo continuam valendo. É impressionante. Não, brincadeira, pessoal, mas é isso aí. Deixa eu ver se ela desengasga aqui. Pronto. Eu tinha comentado nela no chat de quinta-feira também, que ela sobe formando várias congestões, por isso estão esses círculos aqui. É os Minas, né, que o Nery pediu para dar uma olhada, e formou um retângulo aqui com um rompimento forte e a volta forte também, perdendo uma região de suporte, voltando a entrar nesse pequeno retângulo. Então também não está fácil de operar os Minas, mas de qualquer maneira vamos colocar uma banda de Bollinger aqui para não ficar tão feio. Rapidinho. Vamos lá. Colocar no Bollinger. Fica mais clarinho, esse fica mais bonito. E aqui. Isso aí. De padrão 2. Tá, vamos colocar aqui a banda. O que aconteceu aqui? Aqui em cima, aqui nós tivemos segundo a visão que a gente adota. Aqui nós tínhamos uma resistência. Essa resistência aqui foi, vamos abrir. Nós tínhamos a resistência na faixa dos 12,40, 12,40 e pouco, 12,44, 12,45. Aqui ela foi testada, nesse candle aqui ela foi testada, certo? E nesse candle aqui ela foi rompida. Tivemos dois candles praticamente fora da banda de Bollinger aqui, com a perda da mínima, um pivôzinho de baixa aqui e o retorno. Ou seja, nós tivemos uma estratégia de rompimento aqui e uma estratégia de retorno à média aqui no topo. A hora que voltou para cá, chegou a tentar fazer um repique, mas fez outro zigue-zague para baixo, formou uma congestão aqui. Eu vou até pegar esse retângulo e pôr aqui. Aqui nós tivemos três candles de dúvida aqui, não sei o nome, não guardo o nome de candle, coisa inútil. Mas enfim, tivemos três candles de dúvida aqui, próximo da banda de Bollinger, e um eventual rompimento. Já estamos no segundo dia de alta, então
os swing traders agressivos podem ter entrado aqui pela distância da média de 21 aqui. Nesse caso, a média de 21 estava em 12,30, 12,40 e os preços estavam em 11,20, ou seja, R$1 de diferença em 12 dá quase 10%, né? Toda vez que os preços se afastam mais de 10% da média de referência, que normalmente é a média de 20, a média de 21, é bom ficar de olho. Esse rompimento aqui, os swing traders agressivos já entraram, agora ela já testou a média de 21 de novo e recuou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, é hora de esperar um recuo ou esperar uma definição, porque ela voltou para dentro do tal do retângulo aqui, entre 11,60 e 12,44. Se a gente olhar mais no longo prazo, que também é outra coisa que eu costumo fazer para a gente ter uma visão maior, a gente pode ver que a Uzi Minas está formando uma congestão no fundo, uma congestão de fundo que, se for rompida para qualquer dos lados, deve ser operada se tivermos rompimentos com volume. Olha, aquela congestão que a gente estava vendo, olha como ela é clara. Nós tivemos aqui em 9,90 aproximadamente e depois ela chegou a 9,75 aqui. Desde dezembro ela não atua nesses preços. E para cima nós temos várias resistências aqui, mas essa de 12,40 é mais de curto prazo. Temos essa de 13,70 num prazo mais longo, que foi onde bateu aquele pescoço grande que a gente estava falando. E o rompimento dos 14 aqui em cima pode gerar um trade de longo prazo, porque se a gente for medir essa amplitude aqui, que nem é na análise técnica, de 9,90 para 14,20, vamos arredondar de 10 para 14, são R$4, ela tende a buscar os 18. Soma 4 aqui, rompimento de retângulo, mais ou menos no mesmo time frame, ou seria em questão de semanas. E aqui justamente nos 18 nós temos a perda da congestão que levou ela lá para baixo. Então o rompimento dos 14,20 para quem opera num prazo mais calmo, que não é day trade, que pode operar no semanal, pode gerar algum trade interessante. Para quem trabalha no curto, está esperando o que acontece aqui mesmo, dentro dessa grande congestão. É isso aí, Nery. Ativos que chamaram atenção para o bem e para o mal. Dá uma olhada no setor dando uma olhada no setor de bancos. O hábito pediu Eletrobras 6. A gente dá uma olhada. Deixa eu só dar uma olhada em banco aqui. Bancos sendo bastante castigados nesses últimos tempos, seja por intervenção, seja por queda de juros na paulada, seja por a notícia que for. Está aqui demonstrado no gráfico que está tomando paulada à torta e à direita. Vamos ver se desengasga aqui. Foi. Sempre dá uma engasgadinha. Então, se a gente notar, olhando mais longe de novo, nós tivemos uma grande subida, uma grande queda, uma grande subida, mas ficou bem congestionado. Os valores que eu já tinha marcado aqui ainda continuam interessantes, mas como tivemos uma alta forte, tivemos uma baixa forte. Já perdemos todas as retrações de Fibonacci aqui, né? Não estão traçadas, mas eu tenho isso analisado no meu. Esse aqui é o chart do roxo, mas enfim, tivemos o fundo aqui e agora está numa situação de indefinição, porque ontem ela ameaçou perder o fundo, chegou a fechar abaixo 23,40 e o fechamento de ontem foi 23,38, ou seja, ela chegou a fechar abaixo da mínima aqui, mas como a gente sempre fala, suporte e resistência são regiões, não são valores fixos. É lógico que na hora do home broker, na hora da compra ou da venda, a gente tem que colocar um valor lá, mas são regiões onde entram compras, são regiões onde entram venda, e quem opera rompimento
perdeu suporte e vende, rompeu resistência, compra. Quem opera retorno à média, bate na resistência, vende, bate no suporte e compra. Então a briga entre esses dois determina os níveis de suporte e resistência. No curto prazo, Banco do Brasil congestionado entre 23,40 e 25,13. Tivemos hoje a perda desse patamar, mas já tivemos uma reação forte. Isso pode ser um indício de uma reversãozinha aqui, pelo menos de curto prazo, mas enquanto não perder de fato esse patamar de preço, 23,40, e nem romper os 25, não tem muito o que fazer, a não ser operar essa congestão de 1,80 aqui mais ou menos, para também talvez seja interessante. Não acho que é gastar tempo à toa, mas quem opera swing, quem opera day trade, está dentro dessa congestão. O Abis pediu para a gente dar uma olhada em Eletrobras 6, vamos lá dar uma olhada na Eletrobras 6. As elétricas estão bem voláteis também. Toda vez que o pessoal fica mais arisco, vai para as elétricas, que são boas pagadoras de dividendo, então acaba entrando dinheiro, mas assim como o resto do mercado, elas vão e voltam muito rápido com essa volatilidade, não é nem volatilidade, com essa indecisão que nós estamos tendo. Vamos lá, está carregando os dados. Beleza. Elétricas, que faz tempo que a gente não dá uma olhada, mas olhando num prazo mais longo, elas sempre são mais congestionadas, né? Não tendem a ter grandes movimentos em períodos maiores, mas no período menor, olhando sempre de acordo com a nossa visão, né? Ela chegou a fazer um conhecido topo duplo aqui entre 27,50 e 24,70. A perda dessa região trouxe ela para 21, 22, que é mais ou menos o objetivo do topo duplo aqui, e um fundo anterior que tinha, e agora ela está dançando em cima do fundo anterior, que era 22. Só fazendo uma conta rápida, né? Conta de padaria. 24 para 27 são R$ 3,00, 24,70 para 27,40 são R$ 2,70. Se você tirar 2,70 de 24, dá 22, que é mais ou menos aonde ela tem trabalhado atualmente, 21, 21,90. Para quem trabalha no muito curto prazo, ela formou uma outra congestãozinha aqui antes de... lógico que não cai reto, né? Sempre cai em congestões. Ela formou congestões, e pode ver que toda vez que perde uma congestão, toda vez que perde um movimento, a perda é forte. Como aqui a gente estava formando um canalzinho de baixo aqui, e quando perdeu esse canal, ela perdeu forte, ou seja, rompimento. Quando perdeu aqui, perdeu o rompimento, acelera o movimento para baixo. Quando perdeu aqui, acelera o movimento para baixo, e agora está formando outra congestão de curto prazo aqui. Deixa eu trazer o gráfico mais para cá, né, pessoal, para facilitar a visualização. Mas está formando uma congestãozinha aqui entre 21 e 59, vamos ver o valor certinho para não falar besteira. 21,54 e 22,58. Ou seja, praticamente uma congestão de R$1 para o lado que romper. Quem for swing trade tem que entrar. Rompeu para baixo, aluga e vende, ou se tivesse opções, fazer alguma operação com opções. Rompeu essa parte de cima, temos a volta aqui do retângulo. Trabalhando com a média voltada para baixo, um ativo que podemos dizer que no diário está em queda pelos critérios, zigue-zagues descendentes, topos e fundos descendentes, a média virada para baixo. Então, na análise técnica, é essa visão. Congestão, perda da congestão, acelera o movimento, congestão, perda da congestão, acelera o movimento, e aqui está indefinido para ver
para onde vai. Num prazo mais longo, nós temos essa congestão de fundo aqui. Essa congestão, deixa eu trazer aqui, nós temos uma congestão maior de fundo aqui, que pode, por simetria, né, e por fractal, pode voltar a acontecer aqui, mas mesmo que seja menor, né, temos repetindo esta congestão. E estamos repetindo, essa está acontecendo de novo, outra congestão aqui. Enquanto não romper nenhum desses, se vier para baixo, pode vir testar o fundo anterior aqui, nessa faixa de 20 e 20. Se passar dos 22,50, pode voltar para outra congestão aqui e inverter o movimento, mas não tem nada muito para fazer com ela nessas condições assim. Se você não trabalha vendido, nem no caso, se trabalha vendido, já teria que ter vendido ela ou trocado, enfim. Como eu disse, o setor elétrico realmente às vezes sofre muito com essa indefinição no mercado, pelo fato de serem mais defensivas, a história de pagadoras de dividendo, visto o que aconteceu com a Eletropaulo também essa semana. Vamos dar só uma olhada a título de comparação, que com a história dos dividendos, com a história de que as tarifas iam ser controladas, com essas notícias entre aspas do mercado aí, acabam penalizando muito essas ações. Beleza. Aí, essa aqui é a nossa Eletropaulo, tão defensiva, tão uma boa ação. Olha o que aconteceu com ela. Quem usa análise técnica tinha que ter saído já tinha que ter saído na perda do fundo aqui, ou na perda desse canal. Mas perda de canal também é relativo, ninguém vai ficar fazendo estratégia com perda de canal, mas quando perdeu o canal, veio abaixo e com força. No caso aqui, deixa eu só conferir que eu sempre coloco essa, beleza. No caso da banda de Bollinger aqui, nós já estamos fizemos 2 candles fora da banda de Bollinger, o que poderia sugerir uma certa reversão de movimento. Quem entrou no Harami aqui provavelmente foi estopado usando as técnicas tradicionais. Para evitar violinos, nós temos alguns truques, mas nenhum deles é efetivo, não tem como. Você vai evitar violinos, você vai acabar aumentando só a perda no stop, e violino a gente só sabe que é violino depois, enquanto não é violino é queda mesmo, a gente só sabe que regressou depois. Mas aqui no caso da Eletropaulo, a gente já está no segundo candle fora da banda de Bollinger, ou seja, ou congestiona aqui embaixo até decidir para que lado vai, ou a tendência é retornar à média, visto que a média está em torno de R$33 e os preços estão trabalhando em 28, hoje fecharam 28,60, fechou 28,68, teve a mínima de 28,35, ou seja, tá R$4, muito mais de 10% de diferença da banda. Então, para quem opera retorno à média, pode ser uma boa, desde que tenha algum tipo de gatilho. Quem entrou aqui, swing traders mais arriscados, mais ferozes, vamos dizer, entrou no fechamento desse candle aqui, provavelmente foi estopado por causa do segundo candle. Quem entrou no segundo candle porque foi um candle um candle de indefinição ou de reversão, como vocês possam entender, fora da banda de Bollinger, ainda está dentro do trade, esperando ver o que acontece, não foi estopado ainda.
E pode ter sido uma boa entrada, porque na maioria das vezes, quando há um exagero desse tipo, assim como já deve ter ocorreu na própria Eletropaulo, já não sei se o gráfico chegou aqui, vamos mostrar. Como já ocorreu na própria Eletropaulo em situações semelhantes. Vamos ver se ele vai sozinho, não vai. Para quem se lembra, tá aqui. Tivemos uma situação semelhante. Olha a queda da Eletropaulo, que saiu da faixa dos 30 e veio até os 24, mais ou menos do mesmo jeito que aconteceu agora. E fez candle fora da banda de Bollinger, deu uma recuperada, congestionou até resolver voltar a subir novamente. Então podemos estar vendo uma repetição do mesmo movimento, talvez até por motivos semelhantes, mas o porquê não interessa. O que interessa é que quando estava lá em cima era para ter saído, e agora que está aqui embaixo pode ser uma boa oportunidade de entrada para quem opera retorno à média. A gente está chegando agora já mais de 1 hora de programa. Queria agradecer a presença de todos. Se não tiver mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos. Amanhã nós temos o programa avançado de opções, com a volta do roxo ao programa avançado. A saudade de todos no coração. Deixa eu colocar aqui na minha cara. Então amanhã temos o programa avançado. Prometo nas próximas semanas aí a gente começar a escrever um plano de trade. Vamos escolher 2 ou 3 estratégias. Vamos primeiramente escolher poucos papéis, ou pelo menos os mais líquidos aí do mercado, para acompanhar, e no médio prazo a gente vai ter uma planilha que vai fazer isso para a gente e vai filtrar as melhores oportunidades. De novo, existe o cenário e existe o gatilho e existe o plano. Cenário é esperar acontecer alguma coisa e operar aquela coisa que está acontecendo. O gatilho é o preço que eu vou colocar de compra ou de venda e de stop. E o plano é o que eu vou fazer se bater no meu stop. Sair, reverter, continuar, trocar, enfim. É o que a gente defende. Entradas parciais, saídas parciais, ter um plano e avaliação do plano. Então, para as próximas semanas a gente está cheio de novidades aí. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. É o que faz o programa ficar melhor, são as perguntas, são as dúvidas de vocês. Não tem pergunta ruim. A pergunta ruim é aquela que não é feita. Um abraço a todos, boa noite.